tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai continuar com o nosso tópico sobre matrizes e a gente vai ver como resolver equações matriciais. Para isso, a gente precisa revisar algumas propriedades das operações que nós vimos nas últimas aulas, né? Propriedades envolvendo adição, as propriedades que envolvem o produto entre uma matriz e um número, produto entre matrizes, matriz transposta e matriz inversa. A gente vai usar essas propriedades, certo? E o que é uma equação matricial? Como o nome diz, é qualquer equação envolvendo matrizes. E elas são um pouco diferentes em relação a equações algébricas. Por exemplo, A vezes B é diferente de B vezes A. E como nós resolvemos? Como eu mencionei, a gente resolve usando as propriedades citadas no slide anterior. Eu acho que fica mais fácil com exemplos. Então, vamos lá. O primeiro exemplo. Encontrar a matriz X, onde A mais X é igual a 2B. A matriz A é essa aqui. E a matriz B é essa aqui. Beleza. Nós temos a nossa equação. Eu poderia simplesmente pegar e fazer da forma algébrica, passando o A para o outro lado. Mas isso é meio complicado, é sempre bom tomar cuidado. Por mais que seja uma equação simples como essa, a gente sempre deve fazer o passo a passo. Então vamos ver como é esse passo a passo. Primeiro, o que a gente pode fazer? Subtrair ambos os lados dessa equação por A. A gente pega, faz todo o lado esquerdo menos A, todo o lado direito menos A. E usando aquela propriedade de adição de matrizes, onde fazer A mais B e depois mais C, é a mesma coisa que B mais C primeiro e depois mais A gente pode alterar isso aqui, né? A gente pode pegar esse trecho e falar que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. A gente pode simplesmente pegar e fazer A menos A e o que der mais X. O outro lado a gente pode manter, só que a gente também pode usar aquela propriedade, onde A mais seu oposto dá o elemento neutro. Nesse caso, como a gente viu, na soma, o oposto de A é o menos A, que é o que a gente está vendo aqui. E o elemento neutro é a matriz nula. Ou seja, a matriz nula, a gente sabe que a matriz nula mais qualquer coisa dá essa coisa. Então a gente pode trocar isso aqui por X. E esse lado é mantido, ou seja, a gente chegou isolando X, que X é igual a 2B menos A. Tá bom, agora que a gente já tem isolado X, vamos calcular essa expressão. Primeiro fazendo o 2B, primeiro escrevendo, trocando as letras pelas matrizes, o X é igual a essa expressão, fazendo primeiro A da esquerda, 2 vezes essa matriz contendo os elementos 3, 5, 4, 1, resulta nessa outra matriz.
E agora a gente pode fazer o nosso 2b, que a gente já encontrou, menos a matriz A, que dá essa matriz aqui. Ou seja, a gente pode falar que x é igual à matriz contendo os elementos 5, 9, 6 e menos 1. Parece meio bobo, bem parecido com algébrico, mas agora a gente vai ver outro exemplo para a gente ter uma noção melhor de como é diferente. Exemplo 2. A gente precisa encontrar a matriz x, onde A vezes x transposta é igual a B. Também temos a matriz A e a matriz B. E agora, como isolar a matriz x? Porque eu não sei se vocês lembram, mas a gente não aprendeu divisão de matrizes. Não existe divisão de matrizes. A gente simplesmente não pode pegar o A da esquerda e passar dividindo para a direita. Como isolar? E como isolar o x transposta? Porque a gente tem o x transposta. Como descobrir qual é o x? A gente pode usar duas propriedades que a gente viu nas últimas aulas. O conceito de matriz inversa e o próprio conceito de transposta. Vai ficar mais claro nos próximos passos. Nós temos aqui a nossa equação. A, x transposta, igual a B. O que a gente pode fazer? Vamos multiplicar os dois lados da equação à esquerda, sempre lembrando. O lado tem que ser igual. Se a gente multiplica o lado esquerdo à esquerda, no lado direito também tem que ser à esquerda, porque lembram que multiplicação de matrizes, a ordem importa. Então, vamos multiplicar os dois lados por A menos 1, que é a inversa de A. Do lado esquerdo fica essa expressão, A menos 1, a inversa de A, vezes todo o nosso lado esquerdo, A x transposta, e do lado direito, A menos 1 vezes B. E agora? A gente sabe que, vendo pelas propriedades, que A vezes B e depois fazer vezes C é a mesma coisa que fazer B vezes C e depois fazer A vezes essa resposta. Importante, a ordem tem que ser sempre mantida. Se a gente fizer o A vezes B primeiro, a gente tem que pegar essa resposta vezes o C. Se a gente fizer o B vezes o C primeiro, a gente tem que pegar o A e multiplicar por essa resposta. Ó. Os lados têm que ser respeitados. Bom, então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e trocar, né? Os parênteses. Fazer A vezes x transposta primeiro é a mesma coisa que fazer a inversa vezes o A e depois multiplicar pela x transposta. E aqui, do lado direito, como nós só temos uma operação, a gente pode tirar o parênteses. E agora, a gente conhece outra propriedade, né? Que A vezes a sua inversa é a matriz de identidade. Então, a gente pode trocar essa multiplicação, assim como, como são uma matriz e a sua inversa são comutativas, a gente também pode falar que a inversa vezes o A também dá a matriz de identidade. Então, a gente pode trocar essa multiplicação pela matriz de identidade. Ou seja, esse lado fica a matriz de identidade vezes x transposta, que é igual à inversa de A vezes B. E qual outra propriedade nós conhecemos? Que qualquer matriz vezes a matriz de identidade e a matriz de identidade vezes qualquer matriz da própria matriz, respeitando as suas respectivas ordens. Então, a gente pode trocar o i x transposto por x transposta, que é igual à inversa de A vezes B, certo? E agora, como tirar a transposta do x?
Nós também sabemos que qualquer matriz transposta e a transposta novamente dá a própria matriz. Ó, A transposto e A transposta novamente dá A. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e fazer a transposta dos dois lados da equação. Vai ficar x transposta e depois a transposta, e a inversa de A vezes B, a transposta de tudo isso. Então, esse lado esquerdo resulta no próprio x, e o lado direito, a nossa expressão para encontrar o x. Beleza, então chegamos na forma de encontrar o x. O que nós vamos precisar fazer, então? Achar a inversa de A, multiplicar por B e fazer a transposta disso. Vamos lá? Então, como vocês lembram na última aula, o método para achar a inversa, vamos falar que A é uma matriz com 4 elementos que nós não conhecemos, 4 incógnitas, A, B, C e D. E a gente sabe que, multiplicando uma matriz pela sua inversa, nós temos a matriz de identidade. Então, podemos escrever a matriz A inversa da matriz A, que nós não conhecemos, é igual à matriz de identidade. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos nessa matriz, porque o primeiro elemento da multiplicação é a multiplicação da primeira linha da esquerda, primeira coluna da direita, 1 vezes A, mais 1 vezes B. O elemento da segunda linha, primeira coluna, a mesma coisa, né? Isso aí vocês já devem estar craques. 2 vezes A, mais 3 vezes B, que resulta nesses dois sistemas. Agora a gente precisa resolver esses sistemas, né? A gente chegou que 1A mais 1B é igual a 1, 2A mais 3B tem que ser igual a 0, e assim, respectivamente. Fazendo o primeiro, 1A mais 1B é igual a 1, 2A mais 3B é igual a 0. Como a gente resolve esse sistema? Vamos tentar anular o A. Para isso, os coeficientes dele têm que ser iguais. Então, vamos multiplicar toda a primeira linha por 2, que é o coeficiente da linha de baixo, do A de baixo, e multiplicar o de baixo por 1, que é o coeficiente da linha de cima. Multiplicando, a gente chega nessas expressões. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 2 aqui também vai dar 2. E uma coisa que tem que prestar atenção, que muitas vezes eu pelo menos erro, que eu vou no automático, é aqui onde está esse 0, acabar colocando 1. Certo? Agora que a gente já tem o A igual, a gente pode subtrair. 2A menos 2A dá 0. 2B menos 3B dá menos 1B. E 2 menos 0, 2. Então, a gente chegou que menos 1B, que também pode ser escrito como menos B, é igual a 2. Com isso, o que a gente pode fazer? A gente pode inverter os sinais dos dois lados e falar que o B é igual a menos 2. Beleza, achamos o B. Agora, substituindo esse B igual a menos 2 na primeira equação do sistema, a gente chega a essa expressão aqui, que A mais 1 vezes menos 2 é igual a menos 1. Isso é igual a menos 2, que é igual a 1, passando esse menos 2 para o outro lado, somando,
a gente chega que o A é igual a 3. Certo? Achamos o A e o B. Agora, a gente vai ter que fazer a mesma coisa para o outro sistema. 1C mais 1D é igual a 0. 2C mais 3D é igual a 1. Multiplicando as duas linhas, chegamos ao coeficiente igual para C. Subtraindo, a gente chega a menos D é igual a menos 1, porque o 2C menos 2C dá 0, corta. 2D menos 3D dá menos D, menos 1D. E 0 menos 1 dá menos 1. Com isso, também, da mesma forma, mudando os dois sentidos das equações, dos dois lados, o sentido dos dois lados da equação, que é a mesma coisa que multiplicar os dois lados por menos 1, a gente chega à resposta de que D é igual a 1. Substituindo, eu escolhi substituir na primeira linha o D igual a 1, a gente chega na equação 1C mais 1 vezes 1 é igual a 0. Que resulta que C mais 1 é igual a 0, 1 vezes 1 é 1. E a gente chega que C é igual a menos 1. Certo? Então, agora a gente tem os nossos 4 elementos que a gente não conhecia da inversa. Então, a gente acabou de descobrir que a inversa de A é a matriz com os elementos 3, menos 1, menos 2 e 1. Tá, já temos o A menos 1. Qual o próximo passo? Fazer A menos 1 vezes B. Vamos escrever o A menos 1 vezes B, transposta, e fazer a multiplicação. Aquele esquema de linhas por colunas, linha da esquerda, coluna da direita, fazendo a multiplicação dos elementos, que mais uma vez eu acho que tá todo mundo craque. A gente chega nessa matriz, com os elementos 5, 14, menos 2 e menos 9, certo? Então, agora que a gente achou essa multiplicação, a gente pode escrever que a nossa matriz X é a matriz com os elementos 5, 14, menos 2 e menos 9 e a transposta dela. Então, a gente precisa achar a transposta, onde a gente inverte linha por coluna. A primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha, a segunda coluna. Fazendo a transposta, que é só inverter, a gente chega à nossa matriz X. A equação matricial é basicamente isso. Os pontos mais importantes que merecem atenção são nesses casos, onde tem transposta e multiplicação entre matrizes. Para eu tirar uma matriz de uma multiplicação de um lado, eu não tenho que passar dividindo, porque não existe divisão de matrizes. Eu tenho que multiplicar os dois lados pela inversa, igual a gente fez nesse exemplo. E matriz transposta, a gente tem que fazer a transposta dos dois lados. É basicamente isso de mais chatinho. E na aula de hoje é só isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.